dúvidas de que Deus está neste lugar? Você sente a presença dele aí? Aleluia! Depois de ouvirmos e glorificarmos a Deus através desses lindos louvores, convido os irmãos para uma leitura bíblica, para que possamos por alguns minutos meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho escrito por João, capítulo 6, e o versículo de número 35. João, capítulo 6, versículo 35, aonde assim está registrada a palavra de Deus. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Você pode dizer amém? Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Capítulo 6 se inicia com o relato do milagre da primeira multiplicação de pães e peixes realizado pelo Senhor Jesus. Para quem não sabe, Jesus fez 2 multiplicações de pães e peixes. Nesta primeira, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda, a Bíblia diz que ele multiplicou 7 pães e uns poucos peixinhos. Nesta primeira multiplicação, a Bíblia Sagrada nos relata que Jesus, preocupado, vendo o povo que estava ali já há bastante tempo, ouvindo a palavra, testemunhando os milagres que Jesus Cristo fazia, pergunta para Filipe aonde que se compraria pão ou que se faria, e Filipe diz que o lugar é deserto, que não se encontraria lugar, e também que o dinheiro que estava na tesouraria era pouco, que não se conseguiria um pedaço de pão para cada um com 200 denários. Mas Jesus perguntava só para testar a fé de Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus então manda o povo se assentar, aproximadamente 5.000 homens, e então Jesus dá graças por aqueles 5 pães e 2 peixinhos que o menino voluntariamente ofertou, e enquanto o Senhor dava graças, aqueles poucos pães e peixes se multiplicaram milagrosamente através do poder do Senhor, e todos aqueles milhares de homens, mulheres, crianças se alimentaram. E ainda sobraram 12 cestos de pães. O povo ficou muito feliz. Versículo 14 diz que os homens, vendo o milagre que Jesus fizeram, falaram: esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eles até procuraram Jesus para fazer de Jesus rei, mas Jesus já havia se ocultado, subido ao monte para orar. Enquanto ele orava, os discípulos, sob o comando de Jesus, pegaram um barquinho e, atravessando o mar da Galileia, voltando para Cafarnaum, quando são surpreendidos por uma grande tempestade. Remam quase a noite inteira, não conseguem atravessar aquela tempestade, mas pela madrugada, Jesus Cristo vem andando por sobre o mar. Entra no barco, e quando ele entra no barco, de repente eles já se veem na praia, não é? Jesus leva eles em segurança, e quando eles chegam do outro lado da praia, a multidão fica sabendo que Jesus havia retornado para Cafarnaum. Eles, mais do que depressa, então vão também tomar os seus barcos e vão seguir ao Senhor Jesus Cristo. E quando eles vêm até o Senhor Jesus, Jesus declara para ele, dizendo: olha, eu bem sei
que vocês estão me seguindo não pelos milagres que vocês viram, mas pelo pão que vocês comeram e se fartaram no dia de ontem. Na realidade, o povo estava buscando um assistencialismo, um alimento fácil, um alimento no 0800, não é? Quem não gosta de comer de graça? É muito bom. Alguém disse que o hino preferido dos irmãos é aquele que diz assim: pagar não é necessário. Como é bom comer, não é? Na cozinha da igreja, no 0800, entrar naquela fila maravilhosa, sentindo o cheiro do alimento. Mas, na realidade, o objetivo final deles era apenas o alimento. Era apenas encher o seu estômago com o pão multiplicado pelo Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vai declarar para eles que, na realidade, eles precisavam estar preocupados com o pão celestial, com o pão que desce do céu. Jesus demonstra, através do milagre da multiplicação, que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades físicas, mas que Ele vai muito além das nossas necessidades físicas. Ele disse: olha, me buscais não pelo pão que perece, mas me buscai pelo pão que leva vocês para a eternidade. Quantas pessoas ainda buscam nos dias de hoje? Buscam Jesus Cristo, a pessoa certa. Porque quando Ele disse: eu sou o pão da vida, Ele estava dizendo que a exclusividade da salvação do homem passa por Ele, não é? Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Ainda que existam homens que deram um exemplo muito grande de servos de Deus na Bíblia Sagrada, a qual a carta aos Hebreus chega a dizer que homens dos quais o mundo não era digno deles. Todavia, nenhum deles tem poder para salvar o homem, para libertar das suas transgressões, para transformar, regenerar a sua vida. O único que pode nos conduzir ao Senhor, Deus Pai, é o Senhor Jesus Cristo. O único que pode garantir para nós um lugar na eternidade é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou, é o mesmo termo que Ele diz para Moisés, que o Senhor diz para Moisés, quando vai buscar Moisés lá no deserto. Quando Ele diz eu sou, Ele está chamando para si a responsabilidade e relatando também para os ouvintes que somente nele se encontra salvação. Nem José, nem Maria, nem Tomé, nem Antônio, nem mesmo Allan Kardec, nem Buda, nem Maomé pode conduzir alguém para a vida eterna. Mas Jesus Cristo, se nós tivermos fé nele, Ele vai nos levar para as mansões celestiais. É o fato de estarmos aqui nessa noite, rodeando essa mesa, estamos aqui fazendo aquilo que já aconteceu no nosso coração. Nós, quando pegamos o elemento, que é o pão, que é o suco, que é o fruto da vide, nós estamos declarando a nossa fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dizendo que Ele é o nosso único e exclusivo Salvador. Nós estamos declarando que seguimos a Ele porque Ele é o pão da vida e Ele tem o poder para saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Os judeus dizem para Ele: Senhor, mostra um sinal para que possamos crer no Senhor. Veja a incredulidade daquele povo. Haviam passado o dia anterior todo vendo milagres, vendo a multiplicação dos pães e peixes. Mesmo assim, eles queriam um sinal, não é? Mas pessoa que anda atrás de sinais, uma fé que se desenvolve apenas em curas, em milagres, quando cessar os milagres, a fé dele também vai cessar. A nossa fé tem que ser desenvolvida para a salvação no Senhor Jesus Cristo. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador, ainda que venha enfermidade, ainda que venha escassez, ainda que venha as turbulências da nossa vida, mesmo assim a nossa fé vai continuar firme,
aleluia, ainda que venham os vendavais, as tribulações, nós continuaremos firme confiando no Senhor, porque a nossa fé não é baseada naquilo que Ele pode nos dar, mas é baseada naquilo que Ele é, e Ele é o Salvador da nossa alma. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus por isso? Está desligado? Glória a Deus. Então Jesus Cristo, quando Ele diz no versículo 35 que nós lemos, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está declarando que o homem tem necessidade espiritual, não é? Assim como o nosso corpo físico tem necessidade de se alimentar, de se nutrir para se manter vivo, se manter em pé, assim também o nosso espiritual, porque nós somos espirituais, aprendemos isso na escola bíblica dominical aqui, se não me engano, no trimestre passado, não é? Nós somos corpo, alma e espírito, e o espírito do homem é justamente para estar em comunhão, em comunicação com o Espírito Santo, não é? Porque nós temos essa necessidade. Sendo nós espirituais, precisamos suprir a necessidade espiritual. Muitas pessoas vivem em grande miséria espiritual, em aridez, em sequidão espiritual, porque falta Jesus Cristo na sua vida. Ele é o único que pode suprir essa fome, essa sede que é inata ao ser humano. Deus formou o ser humano com essa necessidade de estar se relacionando com Deus, de estar em comunhão com o Senhor, de se apresentar diante dEle, de receber a sua palavra, porque a sua palavra é poderosa para suprir a necessidade espiritual que nós temos. Assim como o nosso corpo físico, levantamos de manhã e já vamos procurar alguma coisa para comer. Porque o nosso corpo está pedindo, não é? É um cafezinho, é um pão, é uma bolacha, alguma coisa para suprir a necessidade física, não é? Passa 2 horas, 2h30, 3 horas, o estômago já começa a dar sinal que precisa novamente de alimento. E aí a gente vai procurar o almoço, para suprir a necessidade do nosso corpo. Passa o almoço lá pelas 3h30 da tarde, 4 horas, já começa a dar sinal que está passando necessidade de novo. Precisa do café da tarde para suprir a fome. Pelas 7 horas, 8 horas da noite, alguns um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, vai jantar. Porque precisa ser sanada aquela necessidade. Alguns ainda fazem um lanche, não é? Antes de dormir, quando não levanta de madrugada ainda para saltar a geladeira, não é? Porque o corpo tem necessidade, precisa ser suprido. Agora, a necessidade espiritual, tem pessoas que ficam 7 dias sem tirar 5 minutos de oração. Tem pessoas que só ora quando vem ao culto no domingo. Alguns somente quando vem no culto da ceia. E como está a parte espiritual desta pessoa? Está clamando, está com fome, está com sede, está à beira da morte espiritual, está em uma UTI espiritual, clamando pela presença de Deus, pela palavra, pelo refrigério que é o Espírito de Deus na nossa vida. Jesus declara para os judeus que assim como eles andavam e cruzavam até mesmo o mar da Galileia para ir atrás de um pedaço de pão, de um pedaço de peixe, que eles deveriam também imprimir todo o esforço para que pudessem receber o pão da vida e saciar a sua fome espiritual. Aquele povo que era baseado em uma religiosidade, viviam de aparência, que não tinham a presença de Deus na sua vida, agora recebe uma grande oferta. Jesus estende uma mesa para eles e dizem: vinde a mim, porque eu tenho pão para vos alimentar. Eu sou aquele que vai suprir a vossa necessidade. Ninguém mais precisa passar fome espiritual, porque Jesus Cristo desceu do céu como pão de Deus para suprir a nossa necessidade.
O pão que Jesus Cristo havia multiplicado no dia anterior era um símbolo dele mesmo. Ele é o pão que satisfaz a necessidade do ser humano. O maná que havia caído muitos anos atrás lá no deserto, e o povo chamava de pão do céu, o pão de Deus. Olha, Moisés nos deu um sinal. Ele orou e Deus enviou o maná do céu. Porém, Jesus Cristo disse, olha, o verdadeiro pão do céu é aquele que o Pai dá. E eu sou o pão que desceu do céu. Bem-aventurado é aquele que toma para si desse pão. Esse pão que é simbolizado hoje por esse elemento que está aqui diante de nós nessa mesa, que daqui a pouco nós iremos participar. É o símbolo que Jesus Cristo é aquele que pode saciar os anseios da nossa alma, do nosso espírito, nos colocar na plenitude de um homem, de uma mulher aqui na terra. Até porque ninguém pode viver na plenitude sem a presença do Senhor na sua vida. Ninguém pode alcançar a felicidade se o Senhor Jesus não estiver reinando na sua vida. Pode ter as riquezas, pode ter um nome célebre, pode acumular seguidores na internet, mas se faltar Jesus Cristo na sua vida, ele é angustiado, ele não tem felicidade. Quantos astros que esse mundo já conheceu, que entravam no quarto do hotel depois de um show, depois de um momento onde ele era ovacionado, e se acabava nas drogas para esquecer o clamor da sua alma. Quantos artistas já morreram em overdose, porque apesar de ter riquezas, a riqueza traz amigos, não é? A riqueza traz fama, traz glória terrena, mas mesmo assim não eram felizes. Tinham que viver à custa de drogas para sobreviver à sua decadência emocional, à sua decadência espiritual. E quando chegava ao limite, acabavam se drogando tanto que acabaram por perder a vida. Grandes nomes, conhecidos mundialmente, foram vítimas disso. Porém, muitas vezes um anônimo vive com poucos recursos, não tem o seu nome conhecido na mídia, muitas vezes nem no seu bairro ele é conhecido, mas vai conversar com ele. A sua alma transborda de alegria e felicidade. Não tem o melhor alimento para comer, mas a sua alma está feliz porque não está faminta. A sua alma está suprida. Jesus é o único que pode suprir as necessidades da nossa alma. E Ele está aqui nessa noite, trazendo para você conscientização, que você só vai ser feliz quando se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Rejeite o pecado, porque o pecado é uma ilusão, mas o alimento que Deus dá, Ele é verdadeiro. Ele está aqui nessa noite oferecendo salvação. Enquanto Jesus Cristo fala contigo, abra o seu coração, porque o pastor Antônio já disse aqui nessa noite, se eu bater a porta do seu coração, abra, porque eu quero cear contigo, e você vai cear comigo. Aleluia! O Senhor tem propósito de salvação aqui nessa noite. Glória a Deus. O que me chama a atenção, já finalizando, é que no versículo 66, muitos dos discípulos que seguiam Jesus voltaram atrás e já não andavam com ele. Eles disseram, duro é esse discurso, não é? Primeiro, nós temos que crer que o Senhor é o Messias. Segundo, temos que renunciar a nós mesmos. Temos que tomar deste pão que é o Senhor e alimentar a nossa alma. Nem todos estão dispostos. Nem todos querem andar com o Senhor verdadeiramente. Andar religiosamente é uma coisa, mas andar com o Senhor colocando em prática os seus ensinamentos, talvez não seja tão simples assim. E muitos retirando-se
não queriam mais andar com o Senhor. Aí Jesus perguntou para os 12, dizendo: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Bem-aventurado é aquele que abriu seus olhos espirituais e enxergou no Senhor Jesus Cristo, Salvador da sua alma. Para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Muitas vezes ficamos nos indagando, mas é difícil servir ao Senhor, conviver dentro de uma igreja. Tem pessoas de todos os tipos. Aqui é similar à Arca de Noé, não é? Na Arca de Noé também era um ambiente que muitas vezes existia conflitos. Imagina aquele povo, 40 dias, 40 noites ali fechado, dentro daquela arca, não é? Alimentando os animais, aquela correria, aquela dificuldade, sogra e nora, nora e sogra, porém era o único lugar que tinha salvação. Aleluia! Quando eles abriam a janela da arca e olhavam para o outro lado de fora, eles viam os corpos em decomposição, eles viam imundícia, viam tristeza, mas quando eles entravam dentro da arca, eles agradeciam ao Senhor. Está difícil, Senhor, mas aqui é o lugar que eu estou indo para a salvação. Aqui é o lugar que eu estou salvo da condenação. Glória ao nome do Senhor. Quer ser salvo? Coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. Não basta seguir a Jesus pelos seus milagres. Precisamos viver como Jesus Cristo viveu, renunciando a nós mesmos, praticando a palavra da verdade, porque muito em breve Jesus vai voltar. A última trombeta vai soar e bem-aventurado aquele que vai subir para estar para sempre com o Senhor nosso Deus. Eu quero fazer uma oração neste momento, pois a hora não nos permite mais adiante. Glória a Deus. Convido a igreja para estarmos em pés. Antes de orar, eu pergunto se temos alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo. E nessa noite você veio ao templo, ouviu a palavra e o Senhor falou contigo. E só Jesus pode suprir a sua necessidade espiritual. Eu quero perguntar se temos alguém que quer se entregar a Cristo nessa noite, confessando a Ele como único e Salvador da sua alma. Temos alguém para Jesus? Se tiver, levante uma das suas mãos assim como sinal. Eu quero orar por você. Jesus vai perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e lhe conduzir para a eternidade com Ele. Temos alguém? Alguém para reconciliar, para voltar para a casa do Pai? Talvez está afastado. Hoje é noite de salvação. Jesus te aceita, Jesus te recebe, Jesus te perdoa, Jesus te purifica. Glórias ao nome do Senhor. Podemos orar? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos porque o Senhor é o nosso Salvador, porque o Senhor nos abriu a porta para a salvação e o Senhor tem suprido as nossas necessidades espirituais todos os dias. Estamos aqui pela fé que temos em Ti, Senhor. Iremos participar nesse momento dos elementos que são símbolo do Teu corpo e do Teu sangue. Perdoa, Senhor, os pecados daqueles que sinceramente confessam a Ti neste momento. Que nenhum venha participar indignamente do Teu corpo e do Teu sangue, mas que todos possamos, com alegria, Senhor, com dignidade, participarmos e termos a nossa alma renovada, sermos abençoados e ajudados por Ti nessa noite, Senhor. Eu ministro a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.